Glória ao nosso Deus, muito boa noite, minha gente. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Vamos a esse final de dia agradecendo a Deus, esse tempo juntos. Vem entrando, o seu like é importante, já deixa ele aí, seu sinalzinho aí de joinha, tá bom? Vai compartilhando, agora manda aí para os seus grupos, convida seus amigos, chama mais pessoas para cá. Nós estamos refletindo aqui no livro de Gálatas, daqui a pouco nós vamos para Gálatas 3, tá bom? Capítulo 3 de Gálatas. E lembrar você também que é novo no canal, que você clique no botão inscreva-se, marca o sino de todas e você será sempre aqui avisado, notificado quando liberarmos materiais ou entrarmos ao vivo. Convida mais irmãos para cá, para nós caminharmos nessa jornada com o nosso Pai, com o nosso Deus. Quero lembrar você, o nosso livro de oração está fixado aqui nessa barrinha azul. Você que está no smartphone, vê aqui embaixo essa barra azul. Você pode clicar nela e deixar registrado o seu pedido de oração para nós estarmos concordando todos os dias com o seu milagre no livro de oração, tá bom? No chat também vai interagindo conosco. Aqui nós intercedemos uns pelos outros, então vai concordando com o milagre aí do seu irmão, tá bom? Vai declarando sobre ele o que Deus está fazendo, o que já foi liberado no reino dos céus sobre a vida dele, certo? Então, vamos a Gálatas. Pegue sua Bíblia, por favor. Vou deixar aqui no rodapé, Gálatas 3, ok? Para nós continuarmos aqui com essa reflexão do apóstolo Paulo. Ele começa falando aos Gálatas dizendo, no verso 1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Essa pergunta vem até hoje para a nossa vida. Ó insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus não foi explicado, você não viu com seus próprios olhos a morte dele na cruz, mas assim, a pergunta que fica até hoje é: por que vocês procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Nós somos gerados no sacrifício da cruz. A vida que nós recebemos de Cristo, o perdão, certo? A reconciliação com Deus, o resgate que nós vivemos é obra da cruz, é graça de Deus, é favor imerecido. Graça é um favor que nós não merecemos, favor imerecido, é a tradução de graça. Então, não é mais por nos movermos, trabalharmos, nos dedicarmos à obra de Deus. E pastor, e tudo isso? Tudo isso nós fazemos com alegria, com gratidão no coração. Nós fazemos porque entendemos que fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Não fazemos para merecermos alguma coisa. Não fazemos para barganharmos com Deus alguma coisa. Dizer, ó Deus, eu estou te servindo, eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou cuidando de pessoas, eu estou curando enfermos. Não. Tudo isso é feito nessa jornada, como a palavra diz, os sinais seguirão os que creem. Você vai vivendo a jornada, você vai no caminho com Cristo, experimentando do seu poder e compartilhando com outros, tá?
É dando de graça o que recebemos de graça. Transbordando amor, a essência de Deus, o perfume, os milagres de Deus. É fazendo aquilo que Deus fez na nossa vida, é continuando o ministério de Cristo na terra. Continuando. Embaixadores do reino de Deus, geração eleita de Deus. Então Paulo começa a falar aqui com os Gálatas, dizendo: insensatos, vocês, quem os enfeitiçou? Quem tirou o entendimento de vocês? Então entenda de uma vez por todas, a salvação é um dom gratuito de Deus. A palavra diz: não é por obras, para que não se glorie. Nós podemos fazer tudo isso, direcionados pelo Espírito, vocacionados por Deus, vivendo uma jornada, uma missão para a glória de Deus, não para merecermos alguma coisa da parte de Deus. Ok? Imagina se Paulo fosse trabalhar a questão de merecimento e todas as aflições que ele sofre, as perseguições, os açoites, as prisões. O que ele dizia para Deus? Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo para estar merecendo isso? Porque a gente às vezes pergunta, né? O que eu fiz para merecer isso? E não é sobre o que eu fiz para merecer isso. Sempre repetimos, é o que Deus está fazendo para transformar o nosso interior. Qual é a obra que Deus está fazendo com esse vaso? Como estamos nas mãos do oleiro? Estamos sendo quebrados nas mãos do oleiro. O vaso está em forma de barro sendo refeito. O que está acontecendo? Tá? Então Deus está produzindo algo em mim, em você, dentro de nós. Essa situação, esse deserto, esse desafio, esse vale, seja lá qual for a situação que você está vivendo, Deus está conosco, está com você nesse momento, nesse processo, nessa dor, trabalhando, livrando, produzindo algo eterno. Vamos continuar com Paulo aqui, os Gálatas. E ele diz, será que foi, verso 4, será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Paulo está mais uma vez chamando a atenção. Foi por obedecer às mais de 600 leis? Ou foi porque vocês creram na mensagem que ouviram? No verso 6 ele diz, da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Creu e foi considerado justo. Mas Abraão creu e obedeceu. Exatamente. Crer nos impulsiona a uma ação no reino espiritual. Porque a fé sem obras ela é morta. Então crer sempre vai nos impulsionar a fazermos algo no reino de Deus. Exatamente. Vai nos tirar da inércia, vai nos tirar do marasmo, vai nos tirar da paralisação. Aqueles que creem em Deus, eles manifestam Deus na vida de outros. Eles vivem e manifestam o reino de Deus na terra. Verso 8 ele diz, as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas
por seu intermédio. Abraão, a sua fé vai alcançar as nações da terra. Eu quero declarar isso sobre você. A sua fé vai alcançar as gerações e as nações da terra. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de um homem e de uma mulher de fé. Um para crer. Você crê? Então coloca assim, ó. Eu creio que Deus pode usar a minha vida para as nações da terra. Eu creio que Deus pode usar a minha vida para abençoar muitas vidas. Escreve isso. Eu creio. Certo? É a fé. Abraão creu e se moveu e saiu. Abraão creu e obedeceu e levou seu filho para sacrifício. Abraão creu e agiu. Isso está claro? A fé nos impulsiona. A fé nos faz avançar. A fé não nos faz retroceder. A dúvida, sim, paralisa. A voz da dúvida. Mas a voz da fé nos dá certeza e diz: Deus está comigo. Eu não tenho que temer. Eu vou avançar. Deus está falando com você? Deus está falando conosco. Aliás, Deus está bradando conosco aqui. Que mensagem, que palavra de Deus ao nosso coração. E aí, ele continua dizendo: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Verso 9. Portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Abraão recebeu por crer. Pastor, e a obediência? A obediência te garante viver em segurança. Te garante a obediência que Deus vai continuar com você. O pecado nos afasta de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo. Mas a obediência atrai a presença. A obediência atrai a glória de Deus. A obediência abre os céus. Meu Deus do céu. Portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Verso 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, nossos pecados. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé é que nós somos cheios do Espírito. Pela fé, ele nos capacita, ele nos levanta, ele nos constitui, ele nos comissiona. Exatamente. Então, a fé vai abrir um caminho onde não existe, para você passar e exalar a glória de Deus, e distribuir, e compartilhar, e transbordar a glória de Deus por onde você passar. O caminho do pecado é o caminho da morte, é o caminho da maldição, é o caminho do já deu tudo errado. Mas o caminho da fé é o caminho do abre-se o mar, ou te faz andar por sobre as águas. Meu Deus do céu. A fé
faz o impossível acontecer. E por isso eu quero declarar: seja feito conforme a sua fé. Nessa semana, boas notícias alcançarão a sua casa, alcançarão a sua vida. Você será contactado e receberá boas notícias pela fé que você tem colocado em Cristo Jesus, na sua palavra, em Deus e no seu Espírito. Meu Pai da glória, por meio de Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 15. Irmãos, apresento-lhes um exemplo de vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Tudo que se questiona, certo? Aliás, muitas coisas que se questionam nas Escrituras, que diz assim, isso é da época da lei, Deus instituiu antes da lei. A promessa que a Abraão, antes da lei. Quando você vê Abraão dizimando, antes da lei. Deus instituindo fundamentos de fé e obediência antes da lei. Ok? E Deus já se movia com o Espírito dele. Com o Espírito no coração do homem. A fé ativando esse caminho de vivermos pelo Espírito. Pastor, e a obediência? A obediência é imprescindível. Mas não é por essa obediência à lei. É tudo isso que ele está falando aqui. É pela fé. Filhos da fé. Nós somos filhos da fé. Gerados pela fé. Pelo sacrifício da cruz, pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Fomos gerados. E vamos concluir aqui. Qual era então, verso 19, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, verso 23, tá? Fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Nós vamos ao nosso tempo de oração. Vamos agradecer ao Senhor, porque pela fé nós temos acesso a essa salvação. Pela fé nós temos acesso ao Filho que nos leva a um encontro com o Pai, nos leva à santa presença, à sala do trono.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode estar nos últimos momentos da sua vida e pela fé você pode ser salvo. Meu Deus do céu, pela fé nós somos gerados, pela fé somos filhos de Deus. Amém? Vamos orar, minha gente. Coloca aí no livro de oração o seu pedido, o seu clamor, sua causa, para nós estarmos em propósito juntos, orando. Coloca no chat aqui também. E me ajuda, por favor, a concordar com cada pedido, tá? Vamos interceder uns pelos outros nesse momento. Vamos colocar diante do nosso Pai cada uma das nossas petições. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por toda a promessa, pela fé que o Senhor gerou as nossas vidas, Senhor, pelo Teu Filho, Senhor amado, pelo sacrifício que perdoa os nossos pecados, porque nós somos lavados, purificados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não é por merecermos, não é por sermos bons, não é por sermos corretos. Tudo isso é a vida de um homem, de uma mulher, de Deus, que tem uma vida correta e vivem em obediência aos princípios. Mas não é merecimento para a salvação, para a vida eterna. A fé no Filho de Deus, a fé que ele veio em sacrifício, em carne, que se deu na cruz do Calvário em favor de muitos, para pagar a nossa dívida que era impagável. Senhor, nós jamais poderíamos pagar a dívida. Por isso nós estamos aqui gratos ao Senhor, em fé. Somos filhos da fé. Unimos a nossa fé nesse momento para declararmos o milagre. Unimos a nossa fé nesse momento para declararmos portas abertas. Unimos a nossa fé nesse momento para concordar com o milagre na vida do nosso irmão que está aqui no chat. É a fé que toca o coração do Pai, que toca o teu coração, Senhor. Por isso, Deus, abre os teus ouvidos e ouve o clamor desse povo. Eu sei que os teus ouvidos estão abertos, Pai. Os teus braços estão abertos. O teu olhar está sobre nós nessa noite. Deus, vem e derrama, Senhor, o teu poder. Derrama o teu poder nessa semana. Derrama o teu favor sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. Senhor, sobre essa pessoa que implora aqui por um milagre, por uma resposta, por uma providência, por um livramento, Senhor. Toca agora nesse enfermo. Nós, Senhor, nos apoderamos da fé em Cristo Jesus para declarar cura do alto da cabeça à planta dos pés sobre o nosso irmão que está aqui enfermo, sobre esse pedido, sobre esse clamor, sobre esse coração que ora com fé nesse momento. Derrama sobre nós a tua cura, o teu poder, Senhor. Rasga os céus, envia os teus anjos, anjos subindo e descendo, trazendo nas mãos a provisão, o milagre, a resposta, Senhor, trazendo a vitória, Senhor, a conquista, no nome de Jesus. Senhor, nós declaramos uma semana de céus abertos sobre a casa, sobre o lar, sobre o casamento, sobre o relacionamento com os filhos, sobre os negócios, sobre tudo que você fizer, que esteja consagrado ao Senhor, receberá poder divino, receberá um toque de milagre, receberá a palavra que muda o cenário, porque a última palavra vem do nosso Deus. A palavra não vem do homem,
Ah, disseram que não tem jeito, deram um diagnóstico, mas o homem entende de diagnósticos e Deus entende e é o dono dos milagres. Todo diagnóstico é humano, mas todo milagre, meu Deus, é celestial, é divino. Por isso esse é o nosso Deus. Nunca se mova por sentenças, diagnósticos, circunstâncias, cenários, conjunturas. Se mova pela palavra daquele que reina, que governa sobre a terra. Uma palavra e sua vida muda por completo. Um toque e sua história toda se restaura, se renova. E Deus está aqui porque Ele quer fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Meu Deus, tem alguém para receber isso? Tem alguém aí para receber isso? Porque Deus quer fazer essa obra nesses dias na sua vida. Abra espaço. Tire todo entulho. Tire todo ressentimento, toda ira, toda queixa, toda cobrança e diga: Senhor, age. Age, Senhor, na minha causa. Age na minha família. Age, Senhor, com meu filho. Age, Senhor, nessa situação. Age nessa causa impossível. Age nessa causa que está travada na justiça. Senhor, derrama o teu poder. Opera o impossível, meu Pai. Nós entregamos todas as causas no teu altar. Todos os enfermos no teu altar. Todo aquele que está na UTI, em coma, receba um toque de milagre. Visita, Senhor, agora do alto da cabeça à planta dos pés. Toda corrente sanguínea, todo o sistema respiratório, digestivo, rins recebam vida. Pulmões recebam ar divino, puro, fôlego de vida. Coração comece a bombear. Seja lavado, encharcado pelo sangue de Jesus. Deus está operando milagres agora. Agora Deus está operando milagres. Ressuscitando agora. Trazendo de volta a vida no nome de Jesus. Concorde, por favor. Coloque aí nos comentários: eu creio em milagres. Aliás, escreva isso, ó. O céu não está em crise. Deus está no controle e eu creio em milagres. Meu Deus, estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Concordamos com o seu pedido, com o seu clamor aqui no chat ou no livro de oração. Selamos em unidade no reino espiritual e ligamos no reino espiritual. Em nome de Jesus. Estamos chegando ao final da nossa oração da noite. O seu like abençoa muitas vidas. Compartilhar também. Manda para alguém que precisa ouvir essa palavra de fé. Tá bom? Mande para alguém. Compartilhe com o máximo de pessoas e grupos. E você é novo aqui? Clica no botão inscreva-se. Marca o sino de todas, tá bom? E você será sempre avisado. E se o Senhor permitir, 22h30 estaremos juntos aqui na oração da noite. Receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a benção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, amo sua vida. Uma semana de milagres. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.